Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria. Hoje a gente vai abordar aí o capítulo 16 sobre ligadura. Então prepara o material e vamos aí começar nossos estudos. Muito bem, o que é a ligadura? Tem um texto aí na apostila que fala o seguinte: ligadura é uma linha curva que liga duas ou mais notas. Bom, então se você tiver com uma partitura, você está lá e aí você identificou uma linha curva na sua partitura, bom, saiba que o nome dela é ligadura e a função dela é unir as notas, é juntar, ligar, ok? Existem os tipos de ligadura, tá? A primeira que aparece na apostila de vocês se chama ligadura de prolongamento. O que é a ligadura de prolongamento? É uma linha curva que liga duas ou mais notas de mesmo nome e de mesma altura. Por exemplo, aqui eu tenho a nota Mi, de Sol. Aí está dizendo que se você encontrar uma nota, uma linha curva, né, entre duas notas de mesmo nome, no caso aqui é Mi, e de mesma altura, esse Mi está na mesma linha do outro Mi. Não são alturas diferentes, né? São mesma altura. Então isso aqui se chama ligadura de prolongamento. E o que ela faz? Bom, quando houver uma ligadura de prolongamento, o valor da segunda nota é acrescentado ao valor da primeira. A segunda nota não é tocada, você vai manter a nota sustentada durante a soma do tempo das duas notas ligadas. Então, supondo que aqui eu tenha um compasso quaternário, né? Essa figura vai valer 4 tempos. Com a ligadura, isso aqui vai se unir, essas duas notas, os valores vão se somar. Eu não vou tocar essa nota, eu vou deixar soando até chegar aqui e logo eu tenho uma nota aí que vai durar 5 tempos. Bom, na aula passada vocês devem lembrar que eu expliquei que existem muitas formas de criar, né, durações diferentes, tempos diferentes. Bom, aqui tem um exemplo interessante. Com a ligadura você consegue criar muitas outras variações de ritmo, de tempo. Na aula passada, inclusive, eu perguntei como que a gente faz para criar uma nota que dura 2 tempos e meio. Qual é a figura que eu vou ter que utilizar? Bom, nesse caso, dá para fazer isso com a ligadura. Você precisaria de uma figura de 2 tempos, por exemplo, a semínima, mais uma figura de meio tempo, ligadas. Logo aqui você teria 2 tempos e meio. Então, tá aí a resposta do vídeo da aula passada, onde eu perguntei como que eu faço para criar uma nota, uma duração de 2 tempos e meio na partitura. Você vai ligar uma nota de 2 tempos com uma nota de meio tempo. Bom, então essa é a ligadura de prolongamento. Só lembrando que ela prolonga, né? Então se você tem duas notas de mesma altura, né, e de mesmo nome, Mi, logo, se elas estiverem ligadas, elas se unificam, elas viram uma única nota só, ok? Bom, a próxima ligadura que tem é a ligadura de frase. Na apostila, pessoal, tem 3 tipos, né? Tem a de prolongamento, tem a de frase e tem a de expressão. Bom, mas aí cabe uma explicação. Existem vários outros métodos de teoria que tratam apenas como 2 tipos, que seria a de prolongamento e a de frase ou de expressão, né? Só que nesse material ele está tratando como se fossem 2 coisas diferentes, a de frase e a de expressão. Mas vocês vão ver que elas são praticamente a mesma coisa. Quer ver? Vamos lá. A ligadura de frase é ligada entre várias notas de alturas diferentes. Bom, se você está tocando uma partitura e você nota lá que tem notas diferentes ligadas, o que vai acontecer com essas notas? Ao invés de você executar elas com um intervalo entre uma e outra,
você vai tentar executar elas o mais próximo uma da outra possível. Por exemplo, ao invés de executar Dó, Ré, Mi, Fá, você vai executar Dó, Ré, Mi, Fá. No seu instrumento, ao invés de soar vai soar Então, essas notas elas têm que ser executadas o mais próximo uma da outra possível. O nome dela é ligadura de frase. Então está aí no texto dizendo o seguinte: indica tocar ligados, legato, todas as notas contidas dentro dessa ligadura. Esse tipo de ligadura também identifica uma frase ou um pensamento musical. Tá? Geralmente, quando você tem frases, o que é uma frase musical? A música ela funciona como um discurso, né? Você tem a parte de uma pergunta, por exemplo, e tem a parte da resposta. Pergunta, resposta, tensão e relaxamento. A música, quando você está solando ela, né, ela tem essa característica de parecer que você tem uma conversação ali no meio, tá? E a ligadura, ela também pode fazer esse indicativo, dizer que, olha, ela vai passar por todas essas notas, indicando que ali é uma frase, há um contexto, né, uma frase musical. Bom, então aí no texto também fala que as notas escritas sobre ou sobre essa ligadura deve ser tocada ou cantada ligadas sem a interrupção. Bom, agora a gente vai ver a ligadura de expressão. O que é? É a ligadura entre duas ou mais notas diferentes. Olha, tá vendo aí? Duas ou mais notas diferentes. Elas são tocadas ligadas, com a primeira nota normalmente mais apoiada e a última mais suave. Bom, ele está dizendo que a primeira você vai tocar ela com mais força e vai diminuindo até a última ali, né? A última nota fica mais suave. Bom, alguns métodos não trabalham dessa forma, porque, vamos lá, a teoria ela é uma construção, então tem vários autores. Então o autor X, ele descreve a teoria da forma X, já o autor Y descreve a teoria, né? Ele cria o seu próprio tratado de teoria, podemos dizer assim, e ele descreve de outra forma. Esse método que a gente está utilizando, ele tá dando esses termos, né? Ligadura de frase, ligadura de expressão, mas em outros métodos eles tratam como uma coisa só, que é a ligadura de frase. Bom, dessa forma, como não há uma diferenciação muito clara, né, na apostila, aí, não fica muito claro como que eu vou distinguir o que é uma ligadura de frase, o que é uma ligadura de expressão, então a gente não vai usar os dois termos, a gente só vai usar um único termo, que é a ligadura de frase, ok? Então, a diferença está aí. Se você tem uma ligadura entre duas notas de mesmo nome e mesma altura, logo essa ligadura se chama ligadura de prolongamento, porque prolongou, né, o som da primeira nota. Agora, se são notas diferentes, essa é uma ligadura de frase ou expressão. Os dois termos estão corretos, tá? Então, relembrando, não há uma diferenciação entre esses dois termos. Bom, na página 16 está dizendo o seguinte: como escrever uma ligadura. Notas com haste para baixo, vai aparecer a imagem para vocês. Notas com haste para baixo, escrever a ligadura do lado oposto e vice-versa, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho essa haste que está para baixo, então eu coloquei a minha ligadura, né, na parte oposta da haste, né? Eu coloquei em cima. Já aqui eu tenho uma haste para cima e eu coloquei a minha ligadura do lado oposto, né, na parte de baixo. Agora, se você tem hastes em direções diferentes, por exemplo, supondo que eu tenha na terceira linha uma haste para cima e uma haste para baixo, lembrando, a terceira linha é opcional, via de regra você coloca por cima. Isso é uma questão estética, pessoal, para que a sua partitura não fique bagunçada, né? Fique com um padronizada. Letra B, vai aparecer a imagem para você. Caso a nota não tenha haste, com uma semibreve, por exemplo, imagine como se ela tivesse a haste, tá? Então você vai imaginar para que lado seria essa haste e aí você coloca, né, a ligadura. E letra C, hastes com várias direções, como eu acabei de falar, você escreve por cima, tá? Via de regra, por cima.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ligadura. Tá? Só para gravar, primeiro a gente tem a ligadura de prolongamento, que são notas de mesmo nome e mesma altura. Tá? Eu não posso colocar um Mi grave e Mi agudo, porque já é diferente. Tem que ser a mesma nota. Quando elas estão ligadas, essa ligadura se chama ligadura de prolongamento, que une as duas. Quando são notas diferentes, aí a gente tem a ligadura de frase ou de expressão, tá? Que são aí a mesma coisa, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, revise a aula, façam os exercícios das páginas sequentes e um abraço, até a próxima aula, pessoal.